o Senhor qual seria o lugar indicado para mim levar ele. Porque veio da Espanha, sem cartão de saúde, sem não sei o que, sem não sei o que, e residente em outro lugar. Eu falei, Jesus, me ajuda, vai ser muito difícil, eu sei, mas eu sei que o Senhor vai na frente. Irmãos, eu fui no lugar certinho, eu fui lá no CDP, naquela época estava aquele surto da gripe A, e levei ele. Quando foi 6 horas da tarde, ele estava sendo atendido e a doutora perguntou, você tem isso? Não. Você está com isso? Não. Você tem isso? Não. Ela perguntou os sintomas da gripe A. Mas ia olhando para ele, aquele olhar assim, de coisa perigosa. E já era 6h30 da tarde, ela falou, tira a camisola. Ele tirou a camisola. Quando eu olhei para as costas dele, as costelas dele estavam tudo de fora, estava aquele menino cadavérico. Eu falei, doutora, tem misericórdia, não age como doutora, age como mamãe, me dá uma carta para me levar ele para o hospital. Ela não me respondeu nada. Ela olhou para mim e começou a perguntar, você tem febre? Que hora que a sua febre? E a doença que ele trazia é uma doença que dá febre, aquela febre noturna, a febre gelada. Portanto, irmãos, ele veio trazendo uma enfermidade impura, que até eu como mãe, para tocar nele, eu tinha que pôr luva, eu tinha que pôr máscara, eu tinha que pôr jaleco, mas o mesmo Deus curou a mulher do fluxo sanguíneo, estava acompanhando, está nessa história, mas foi a vontade permissiva do Senhor, foi para ele compreender que dele mesmo ele não é nada, na nossa força nós não fazemos nada, nós não somos nada, irmãos. E a história se resumiu em 96 dias de isolamento no Garcia da Horta, com uma tuberculose tripla no pulmão. Ele não entendia o que era doença e eu também não, porque nós nunca tínhamos passado por essa situação. Até então que as enfermeiras foi mentalizando ele, foi me mentalizando. Primeira visita que eu fui fazer, a enfermeira me chamou no quartinho e falou, olha, seu filho está com tuberculose, é uma doença contagiosa, a senhora tem que sim, assim, senão passa pela... E aí o Zezinho, a Rosinha, a família toda teve que passar pelo rastreio, fazer exame para ver se nós não tínhamos sido contaminados também, porque todos nós abraçamos ele, beijamos, ele teve um período lá em casa antes de ir para o hospital. E essa doutora foi muito boa, me deu a carta para me levar para o hospital. Quando cheguei lá no hospital, na hora da triagem, o moço falou assim, você vai ficar aqui, você está com tuberculose. E eu não sabia de nada. E ele falou assim, mãe, o moço falou que eu estou com tuberculose. Eu falei, meu filho, dá um beijinho aqui na mamãe. E o moço levou ele lá para dentro. E o moço disse, você vai para o isolamento. E já ligou de lá e falou assim, tem algum quarto especial aí? Especial é para doença especial. Vocês sabem o que é doença especial aqui em Portugal, né? Entretanto, ele ainda não tinha quarto e ficou lá no meio da multidão. E à meia-noite eu podia entrar lá para saber se ele ia ficar internado ou não. E ele ainda pensava que ia para casa. Aí ele falou assim, mamãe, fala pro Onofre embora. E depois o Elmer vem buscar nós. Eu falei, tá, meu filho, vou falar para ele ir embora. Até aí ele ainda não sabia o que estava se passando. Depois eu despedi dele, não falei nada e fui embora. E ele ficou, no outro dia de manhã, a enfermeira veio com esse tanto de coisa, de roupa para me vestir, lava a mão aqui, esteriliza assim. Eu falei, mas eu tenho que fazer isso. E aí já caí em prantos, quando eu entrei lá no quartinho, ele estava isolado numa maca. Eu falei, meu filho, como é que você está? Pai, eu estou aqui, mas ele também não sabia que jeito que ele estava, não. Mas estava só um montinho de osso em cima, com esse pijama, com essa aparência. E daí ele foi caindo mais em decadência, porque o desejo dele era ir para o Brasil, a passagem já estava comprada. E aí veio a depressão, aí veio Natal, veio Ano Novo, veio outras datas, e ele lá, 96 dias, sofrendo na mão da medicina. E entre essas doenças, essa doença do pulmão,
apareceu outra. E aí o antibiótico já não estava mais fazendo efeito. Mas a gente via que era o trabalhar de Deus, porque para mim faltou pessoas à minha volta, mas para ele não faltou. Todas as pessoas que Deus permitiu que fosse lá fazer visita, foi. E eu nunca pedi, irmãos, porque eu sei que as pessoas têm receio, mas as pessoas se colocavam na brecha, falavam assim: eu quero ir lá visitar seu filho. E uma delas foi o pastor Eduardo. E quando o pastor Eduardo foi, ele já estava assim, numa fase melhor. Mas quando foi para o Natal, ele entrou numa depressão tão grande que ele nem abria o story mais da janela. Ele ficava com o travesseiro no rosto, só chorando. E a doença também, eu interiorizei toda aquela dor que ele sofria e passei a estar no lugar dele também. Às vezes eu até falava: Jesus, porque ele não é em mim, porque é nele, mas Deus queria trabalhar nele, né? E todas as pessoas que iam lá e falavam de Deus, que Deus é bom, que Deus é bom. E ele perguntava: mas cadê a bondade de Deus? Que Deus é esse que me deixa cercado aqui num quarto, 96 dias? Como é que vocês podem falar que esse Deus é bom? Porque logo eu, logo eu. Às vezes nós achamos que nós somos tudo, mas nós nós estamos sujeitos a tudo também, né? Para Deus mostrar quem Ele é, quando Ele quer mudar nossas páginas. Então, irmãos, o tempo foi passando. Na noite de Natal eu vim aqui, eu jantei com a Rosinha, não tive Natal, não tive aquele brilho, aquela alegria, aquela coisa que todo mundo comemora no Natal. Quando eu cheguei aqui, estava todo mundo bonito, a igreja adornada, os irmãos tudo lindo, todo mundo revelando amigo secreto, puro chocolate, Ferreiro Rocher. E eu pensava: meu Deus, é meu filho lá trancado. E fiquei naquele cantinho lá. Mas eu não tinha força para dirigir nenhuma irmã, dar um abraço, dar um beijinho, desejar Feliz Natal e falar: tá tudo bem, comigo vai tudo bem. Eu não dava conta. E fiquei, a festa era da igreja, a igreja festejando, uns iam, outros falavam, outros não. Mas de última hora, o pastor Eduardo encostou a cadeira dele ao lado da minha cadeira, como um vaso, como um instrumento de Deus. Ele falou assim: irmã, eu posso compreender a dor que a irmã está passando. Irmãos, naquela hora eu estava com tanta dor. Eu pensava: meu Deus, meu filho é tão novo. Até quando Jesus ele vai ter que ficar lá? Irmãos, era aquela noite tenebrosa, fria, chuvosa, escuro, e ele trancado no 8º andar, tudo lacrado para não ter risco de fuga. E os próprios medicamentos que as pessoas tomam para essa doença mexe muito com o metabolismo psicológico da pessoa, físico, e ele tomava remédio demais, muita injeção. E mexia no sistema nervoso. Uma vez eu assisti uma entrevista, um angolano que fugiu do hospital porque não aguentava o tratamento, ele não dava conta de seguir o tratamento. Cada vez que ele tomava aquele coquetel, o Everest tomava todo dia de manhã, ele ficava louco, doado da cabeça, e ele fugia do hospital, ia atrás e ele não conseguia. Mas até nisso eu vi Deus trabalhando, porque o Everest disse que planejou a fuga muitas vezes, pensava em amarrar muitos lençóis um no outro, mas não chegava até lá embaixo porque ele estava no 8º andar. E Deus, irmãos, faz isso, Ele prende nós para tratar conosco, para mudar a nossa vida, a nossa situação, porque Ele é bom. E mais eles que não aguentavam, que o Zezinho ia lá, só falava de Deus, a Rosinha ia lá, só falava de Deus, o outro pastor ia lá, só falava de Deus, a pastora Luísa só falava de Deus, que ele não aguentava mais ouvir falar de Deus. Mas ele tinha que ouvir, ele tinha, irmãos, que passar pelo deserto, para ele conhecer e saber quem é Deus, que o homem sem Deus não é nada, que ele planeja tudo, o homem pode fazer planos,
mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? E depois, ao fim de 96 dias, ele recebeu algo e foi para casa. Foi pior ainda, irmãos. Foi pior porque ele não conseguia integrar-se no meio familiar, porque ele já teve uma vida a dois. E ele não queria ser submisso. Ele achou que vindo para casa ele já podia ir para o shopping, ele podia isso, ele podia aquilo, ele podia aquilo. Mas ele tinha que repousar, porque assim, um ventinho que ele pegasse, o vírus ativava novamente.